Gostaram da história? Então, o que dizer disso, né? A história merece aplauso, sim, uma história maravilhosa, contada por um extraordinário escritor. Então, como é que a gente poderia resumir essa história? Hans Castorp é um jovem burguês, com a vida mais ou menos resolvida, mau estudante de engenharia naval, com preguiça de entrar lá no estaleiro, que resolve passar 3 semanas com o primo nas montanhas e também dar uma melhoradinha na saúde dele. Sobe as montanhas e lá nas montanhas, embora tenha no início tido alguma inadaptação, vai aos poucos se acostumando com aquele clima, que é um clima diferente da planície, vai se acostumando com, sobretudo, a mudança extraordinária que o tempo implica na vida daquelas pessoas, porque o tempo não passa, ou passa muito rápido, não passa nada, o tempo não é como na planície, e aos poucos ele vai descobrindo coisas que lhe eram completamente inéditas. O Hans Castorp não tinha menor interesse intelectual, tinha sido um estudante desinteressado em assuntos assim, tinha até escolhido engenharia, que é uma profissão técnica por excelência, digamos assim, e, no entanto, ele começa, a partir de conversas com, sobretudo, o Settembrini e o Nafta, a fazer um esforço dialético. Né? O resumo não foi capaz de produzir essa noção com clareza, porque o resumo não consegue lidar com todos os elementos, né? Mas começa, então, um esforço de pensamento dialético entre 2 extremos, que é o extremo entre a visão prometeica do Settembrini, que é a ideia de que tudo que não é meramente humano é completamente ilusório e, portanto, uma antiguidade, para dizer o mínimo, e a visão espiritualista do Nafta, que vê ao homem a necessidade absoluta e imperativa de submeter-se até mesmo ao terror, terror esse que é o destino natural da humanidade, sem o que não é possível purificar o espírito. Esses 2 aí são os 2 maiores, digamos, os 2 maiores contrapontos, mas além disso há outras pessoas. Por exemplo, o Dr. Bene representa uma atitude assim de um cientificismo independente de questões humanísticas, ou seja, de um tecnicismo melhor do que cientificismo, né? um tecnicismo que o faz ser capaz de cometer assim as maiores insensibilidades. Ele passa o tempo todo debochando dos próprios pacientes. O doutor Krokowski é um pesquisador em psicologia, ele já é um médico no sentido moderno da palavra, no sentido de que procura ver a psicologia como fonte dos problemas físicos. Ele é nitidamente psicanalista na visão do Dr. Freud, embora nunca seja dito isso com clareza. Aquela moça, a Ellie Berg, que aparece lá e faz aquela experiência de chamar de volta ao primo, ela representa um mundo parapsicológico, misterioso, um mundo que ele também não tinha antes. Veja, quase não há nenhuma das grandes tendências do mundo moderno que ele não tenha se confrontado lá em cima. Não é isso? Né? Embora haja um contraponto muito mais forte entre o Settembrini e o Nafta, há um pouco de cada coisa também. O primo, por exemplo, representa o militarismo dentro de uma visão alemã, um militarismo disciplinado, gente que é capaz de ir à guerra, assim, independente, apenas para cumprir o seu dever, sem não ter nenhuma preocupação em saber para que é e por que não deveria ir, tanto faz. E o Hans Castorp, então, embora essas coisas todas estivessem atuando na planície, porque ele morava na planície, ele, na montanha, consegue finalmente compreender que elas existem. Há, portanto, aí, antes de mais nada, uma ideia de que há uma iniciação do Hans Castorp. Não é? Uma iniciação que permite chamar o romance de Bildungsroman. Bildungsroman é exatamente essa ideia, é de que o sujeito precisa ser iniciado na vida para compreender os mistérios da vida. Quem leu o Wilhelm Meister, durante todo o tempo, o personagem central, que é o Wilhelm Meister, tem a sua vida dirigida por um grupo de pessoas misteriosas que aparentemente representam a maçonaria, que fazem com que ele passe por determinadas experiências pedagógicas. Então, no final de um Bildungsroman, espera-se que a personagem central, que era imaturo, até mesmo infantil no início, tenha finalmente
descoberto alguma coisa fundamental sobre a sua vida. O Hans Castorp não teve aí falta de modelos intelectuais para seguir. E, sobretudo, ele deparou-se com o grande debate do século, o grande debate da humanidade: quanto é que a humanidade é independente e quanto é que a humanidade está associada a um poder maior. O Nafta não representa exatamente um modo, digamos, católico de pensar. Ele é um católico, mas ele não é bem um católico. Ele é um católico apenas por conveniência, porque, na verdade, ele é um revolucionário. Vocês lembram que ele havia brigado com o Rabino antes de ser encontrado lá pelo padre. Então, ele era um revolucionário desde o início, um sujeito com uma vida trágica, né, que tinha passado por uma experiência familiar terrível. E ele, então, vê no catolicismo não uma forma de ser, ou seja, não uma doutrina de existência humana, mas vê no catolicismo como uma legitimação de uma espiritualidade que se justifica pelo terror. Qual é o mundo que o Nafta propõe? É o mundo da ditadura do proletariado. E estamos em 1907, mas não esqueça que o autor escreveu o livro até 1924, né? Até um momento de ir para a gráfica, foi em 1924 para a gráfica. Então, nesse meio tempo, entre o tempo que ele começou a escrever o livro e o dia da publicação, houve aí no meio a Revolução de Outubro, que fez lá a implantação da ditadura do proletariado ali na Rússia, criando depois a União Soviética, mas ele não é na verdade, esse livro não é uma espécie de previsão, profecia disso, porque isso tudo aconteceu enquanto o autor escrevia. Mas, no fundo, as opções possíveis que estão ali, né, que são as opções do Nafta e a do Settembrini, são duas opções que, de certo modo, são um pouco impossíveis, porque a opção do Settembrini é a opção da existência humana independente de qualquer espécie de transcendência, ou seja, o homem visto em si próprio, numa visão materialística do ser humano, humanista no sentido de Prometeico, ou seja, de autorreferente, e do outro lado você tem o terror que o Nafta é apenas o terror que ele é capaz de fornecer, que é da ditadura total, ou seja, de um irracionalismo absoluto contra o racionalismo absoluto que o Settembrini fornece. Vocês percebem que essas duas opções não são verdadeiramente possíveis nenhuma nem outra? Mas o que acontece com o Hans Castorp? O que ele acaba descobrindo? O que acontece com ele no final? Pelo que tudo indica, embora nós não tenhamos certeza absoluta, qual foi o destino do Hans Castorp? Ele morre, né? Embora não tenham sido contado isso, né? Ao ir no final o autor dizendo que as esperanças que ele tem são muito pequenas. O Hans Castorp está destinado a morrer na Primeira Guerra Mundial. Essa é a ideia que está implícita no final dessa história. E terá acontecido o que na vida do Hans Castorp? Qual é o final do seu período de formação? Ele era um burguês da planície, um sujeito destinado a ter uma vida burguesa, viver aquele dinheirinho, ser um funcionário e viver um grau de inconsciência extraordinário. Ao subir a montanha, o que é que o Hans Castorp descobre? Descobre um potencial extraordinário que ele mesmo tinha, de perceber as coisas com mais profundidade, perceber aquilo que está por trás das coisas. E essa descoberta desse potencial que ele tem, que ele só descobre na montanha e não quem é capaz de subir na planície, que faz com que ele tenha finalmente descoberto que havia alguma coisa errada era embaixo e não uma coisa errada em cima. No entanto, aquele mundo que ele vivia em cima, que era o mundo lá que no fundo era um mundo dissociado da vida concreta embaixo, né? Porque aquele mundo de cima não é um mundo artificial. Aquele mundo de cima é um mundo que não existe, é um mundo em que não se trabalha, é um mundo de pessoas moribundas ou muito doentes que se irmanam numa espécie de desesperança. Ele era o único que tinha capacidade de reagir àquele mundo, porque aquele mundo, de alguma maneira, rompeu com aquele mundo em que ele vivia antes, que não lhe dava nenhuma possibilidade de visualizar nada. Mas aquele mundo também é um mundo sem esperança, não é isso?
Quer dizer, é possível o Hans Castorp continuar naquele mundo, mesmo tendo naquele mundo alguma liberdade de pensamento que ele não tinha embaixo? Qual é o problema do Hans Castorp? Ele saiu do mundo da planície, que era um mundo que lhe dava uma existência sem consciência, e foi para o mundo da montanha, onde havia agora, pela primeira vez, consciência essa que não se manifesta na adesão a ninguém. Ele não concorda com o NAFTA, mas também não adere ao Setembrino. Ele, no fundo, faz uma espécie de síntese dialética dessas duas coisas o tempo todo. E o mundo lá em cima do Hans Castorp, no entanto, é um mundo insustentável. Não é isso? Porque é um mundo que é destruído pela Primeira Guerra Mundial. Como está muito bem contado no final do livro, aquele mundo todo desce em conjunto, né? Desce, ele mergulha na morte. Não é isso? Aquele mundo todo mergulha na morte. Qual é o significado da obra? O que vocês acham? Com a realidade. Muito bem, mas agora, só cuidado, tá? Veja, a montanha é mágica em que sentido? Ela é mágica no sentido de que ela permite transformar aquele sujeito inconsciente num sujeito consciente. Na medida em que a montanha destrói a noção de realidade, de tempo, de clima, não é isso? Não é isso? Não é? Então os ares da montanha são capazes de alguma maneira, de esclarecer as brumas da planície. Não é isso? Né? O nevoeiro da planície. Então há um sentido simbólico nisso, sim, que é o sentido do romance de formação. Você tem que subir para poder chegar embaixo. Todo o processo iniciático é assim. Você primeiro está embaixo, depois sobe. Você nunca começa de cima para baixo, mas primeiro você está embaixo e depois sobe. Mas vocês já se sentiram assim alguma vez na vida? Quer dizer, a pergunta central sempre é essa, né? Quer dizer, alguma vez vocês sentiram que num dado momento da vida de vocês não precisa subir montanha nenhuma, por alguma razão, porque vocês conheceram um professor excepcional, ou porque vocês fizeram um curso diferente, ou mudaram de país, ou vocês fizeram alguma coisa completamente nova, vocês andaram o caminho de Santiago. O Fernando aqui fez 5 vezes o caminho de Santiago. O caminho de Santiago funcionaria simbolicamente como um processo de iniciação também, ou seja, ele também é uma maneira de você mudar completamente a sua vida para você poder parar e entender alguma coisa, não é isso? É uma espécie de ascese, só que essa ascese não precisa ser sempre chamada. A ascese tem um componente religioso que, na verdade, é melhor substituir por iniciação. Iniciação é a compreensão dos mistérios da vida. Como é que você faz isso? Você faz isso por algum processo que pode ser mais ou menos traumático, de interrupção de um cotidiano que é cegante, que é inviabilizador disso. Você, dentro daquele contexto burguês em que ele vivia, ele jamais conseguiria perceber nada. O que ele faz subindo a montanha é perceber as grandes opções existenciais da vida. Não é isso? Não é isso que ele percebe? As grandes possibilidades existenciais. Aconteceu com vocês alguma vez isso na vida? Uma outra. Muito bem, nem todo mundo sabe. Tá? Tem um livro que conta essa história de outro jeito, do Thomas Merton, chamado A Montanha dos Sete Palmares, que é um livro que é uma autobiografia desse grande monge chamado Thomas Merton, que faz faz também o seu processo de chegar ao alto da montanha. Não é isso? O processo de chegar ao alto da montanha são muitos processos diferentes. De modo geral, para ser iniciático, para que tenha essa conotação de romance de formação, Bildungsroman romance, é preciso que ele seja, de alguma maneira, quebrador de alguma coisa antiga. Ele tem que ter alguma traumatologia ao longo do processo, para você poder perceber o que você não enxergava antes. Né? No entanto,
o que acontece com a personagem, quer dizer, o que acontece com você quando você chega lá. Qual é o destino que tem a sua vida quando você saiu da planície e subiu a montanha? As coisas da planície perdem o quê? Perdem o quê? Elas não têm mais poder pedagógico nenhuma, né? Não tem mais poder pedagógico. Elas não são mais a verdade. Aquele tio dele, o cônsul, sai correndo assim que pode, porque percebe que aquilo que ele vai sofrer lá é uma profunda contestação dos seus valores burgueses tradicionais. Ele é o que é? O sujeito rico, tem lá a sua mulher, tem a sua vidinha. Então, o que acontece é que a montanha é mágica porque ela destrói, né? Ela modifica, ela mexe, ela modifica, transforma tira o coelho da cartola. Quer dizer, ela tem um poder de influenciar as pessoas para que as pessoas tenham uma outra vida. Não é isso? É isso que acontece com nossa personagem ao subir a montanha. No entanto, qual é o problema que acontece na hora em que você chegou lá? Na hora em que você abriu a sua existência para as diversas possibilidades, para a compreensão do mundo muito maior do que você tinha antes, que era impossível de fazer na planície, qual é o problema central que aparece daí em seguida? Que é o problema do Hans Castorp. Ele, na verdade, ele é um pouco mórbido, né, o tempo todo, né? Então, mas não é que ele perdeu o medo da morte, ele compreendeu a morte, né? Ele passa a compreender a morte num contexto muito mais filosófico do que ele compreendia antes. Ele começa essa história com uma espécie de simpatia pelo macabro, pela morte, mas chega no final, ele no fundo já acha a morte uma coisa absolutamente natural. Aquele lugar onde ele está não é um centro de morte, ele não se sente bem lá, né? Ele se sente bem lá, né? Com naturalidade, mas não, ele se sente bem na verdade, ele gosta muito de lá, ele não tem problema com a morte. Ele inventou lá um jeito de lá atender os pacientes, ele acha aquilo tudo natural. Não é isso? Ele passa o tempo todo dizendo por Settembrini que não há nada mais nobre do que alguém que está doente, né? Que alguém que vai morrer. No entanto, qual que é o problema que ele tem que resolver no final da vida dele, sem o qual ele não consegue desvendar o romance? Qual é o problema de você ir subir a montanha? É porque a montanha... O que é que tem a montanha diferente da planície? Na montanha você enxerga mais longe, porque você está mais alto. Né? Na montanha você não está pressionado pelas circunstâncias da planície. Mas a montanha tem uma coisa que é muito diferente da planície e que a torna, de alguma maneira, insustentável. Qual é? É o quê? Na montanha não tem vida, na montanha não tem realidade, a montanha não é real. É que não, ela é mágica, porque ela é ilusória não por ser mágica, ela é ilusória porque ela tem um poder de multiplicar as pessoas, mas ela não é algum lugar onde você possa morar. Você não pode morar na montanha, você não pode morar nas suas ideias. Não é isso? Você tem que morar no mundo real, não é isso? Real, né? Não é isso? Então, do que é que resulta a iniciação? Aonde é que uma iniciação vai parar em última análise? Ela vai parar na capacitação daquela pessoa de poder fazer o quê? De ser. Porque, no fundo, só tem sentido a iniciação se você puder descer para a realidade onde de fato você vive, porque é na planície que as pessoas vivem. A montanha não é o lugar onde se vive. Na montanha existe apenas a perspectiva da morte, porque a montanha está distante do mundo da planície, portanto ela já está virando outra coisa que não é vida. Ela é já um caminho para outra vida. Ela é um estágio final da vida. Então é preciso voltar para a vida real concreta, e é isso que acontece. É por isso que aquele mundo ilusório da montanha é destruído com toda a rapidez e com toda a incisividade com a guerra, mostrando então que aquilo não é sustentável como proposição de vida.
mas que é preciso voltar a descer a montanha com os conteúdos que foram obtidos lá. O que quer, no fundo, na verdade, o que se quer dizer aí é que a vida real das pessoas é uma vida a vida real que nós temos é uma vida que se manifesta em todos os momentos cotidianos, concretos, e que a sabedoria com que nós somos capazes de lidar com o cotidiano real e concreto é que nos torna pessoas absolutamente iniciadas, ou seja, nossa capacidade de progresso pessoal depende de nós compreendermos que isso se aplica à vida concreta, real, aqui embaixo. Essa vida da qual nós participamos o tempo todo. Até mesmo a morte, na Primeira Guerra Mundial, é uma maneira de você dar uma solução para essa vida. É uma solução real, concreta, verdadeira. Solução essa que não teria se ele ficasse mais 50 anos lá, navegando entre as ideias do Settembrini e do Nasta. O que o autor está querendo nos mostrar é que ele, no fundo, também tem uma porção de conotações de natureza e política naquele momento. Né? A Alemanha, de certa maneira, representa o Hans Castorp, né, naquele momento, mas isso é claro que não é o sentido do romance para o nosso uso aqui, porque se há uma conotação de que o romance é uma alegoria contra a situação da Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, ele também não pode deixar de se referir a um indivíduo como tal. Nós podemos interpretar o romance a partir do Hans Castorp, ou seja, nossa própria existência, nossa individual aqui. A montanha permite a descoberta do que fazer, mas a nossa missão não é uma missão na montanha, a nossa missão não é no momento anterior à morte, a nossa missão é uma missão de tornar a vida real concreta da planície mais inteligente do que o das outras pessoas. Esse o problema de quem passa a vida estudando. Então, você, por exemplo, que tem uma vocação por uma atividade intelectual, o sentido dessa vida intelectual de aprender uma porção de coisas e de entender o mundo concreto como é, só se realiza se você puder transformar isso numa coisa real, concreta na sua vida real, aqui. E não transformar isso numa espécie de ilusão, uma espécie de ideário abstrato, que é o que é feito de modo geral. Então, a vida concreta do ser humano é aquilo que, em última análise, interessa. E é por isso que a montanha toda desaba pela Primeira Guerra Mundial, apesar de ter feito o serviço, né, ter feito a contribuição que era fundamental fazer para que o Hans Castorp pudesse ter entendido alguma coisa. No caso do Hans Castorp, a gente tem sempre aquela sensação de que aquilo que ele aprendeu foi mais ou menos desperdiçado pela sua morte na guerra. Isso é uma sensação normal que todo mundo pode ter sobre essa história, mas que a história do Hans Castorp, dando a sua própria vida, né, para entender isso, é uma história do heroísmo humano, em última análise. O Hans Castorp produziu na sua vida uma viabilidade. Ele transformou a sua vida em uma coisa verdadeiramente humana, na hora em que ele até mesmo se sacrifica com a morte na Primeira Guerra Mundial. E essa é a ideia central me parece, da história que nós acabamos de ler aí. Há muitas interpretações, essa é apenas uma delas, e muitas interpretações porque o livro é complexo, toda obra grande e complexa tem essa potencialidade de ser interpretada de outro modo. Não é a interpretação do Georg Lukács. Dúvidas, perguntas, comentários, considerações? Não é para ficar nas nuvens, é para vir para a terra e trabalhar na terra com aquilo que você aprendeu nas nuvens. Essa fundamentalmente é a ideia. Então, vamos deixar de bobagem e vamos viver a vida real concreta. Ela é simbólica, ela permite. E os que moram na montanha são todos eles moribundos.
Mas é que aí você está falando de... Aí nós estamos falando aí de não de um burguês, entende? Porque, veja, aí nós estamos falando de uma outra coisa. O que ele está falando é de nós, pessoas comuns, compreendendo? Que o livro está falando de nós, pessoas comuns, e não de pessoas que tenham, assim, uma vida ascética. Porque essas pessoas não interessam, são pessoas que têm uma carreira diferente da nossa. Estão falando da nossa existência. Nós estamos proibidos de viver com os valores da planície, mas nós temos que viver na planície com os valores da montanha. Compreenderam isso? Tá? Entendeu? Não adianta, não é para viver na montanha com os valores da planície, mas é viver na planície com os valores da montanha. É essa a ideia central do livro. Nós temos que viver na vida real e concreta com valores maiores do que nós, ou seja, a partir de valores que são superiores a nós. Mas nós não podemos perder a nossa condição humana real, concreta de existir. Então nós não podemos nunca deixar de descer, porque descer e deixar de descer é nos negarmos a viver a nossa própria vida. E isso também não vai levar a lugar nenhum. Às vezes é mesmo. Não, mas eu acho que isso faz parte também, eu acho que está muito bem notado, é assim, qualquer situação de vida real, qualquer uma, você pode ser cobrador de ônibus, né? Você pode ser contabilista, guarda-livro, você pode ter as profissões mais triviais. Essas profissões todas podem ser vividas com valores da montanha. Então, nós estamos obrigados a subir a montanha se nós queremos entender alguma coisa. Esse é o sentido iniciático da novela. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos viver lá em cima, nós temos que viver na vida real concreta aqui. A vida real também existe, tem ela se impõe a você, concretamente, a responsabilidade perante a vida, a necessidade de ter alguma ligação econômica, social, enfim, política que há com esse mundo, continuam existindo. Então, o Hans Castorp precisou subir a montanha para entender alguma coisa sobre a vida, coisa que ele não entendia nada. Ele, no fundo, antigamente, dizia assim, eu só me interesso, a única coisa que eu gosto é quando eu não faço nada. Ele vivia imercialmente numa vida de planície, sem ter a menor ideia do que estava fazendo. Os acontecimentos da sua subida à montanha, a doença, o convívio com a morte, não é isso? As pessoas que o provocam, tudo isso produziu nele um despertar de consciência. Ele nunca teria tido isso da planície. Mas, ao mesmo tempo que ele desperta essa consciência, ele não pode continuar apenas dentro do contexto, vivendo esse despertar como sendo o seu processo existencial. Ele precisa incorporar isso à vida da planície, porque é o único jeito pelo qual a planície pode funcionar, é quando ela consegue incorporar os conteúdos da montanha. A planície sozinha não consegue fazer nada. Esse é o problema central da vida. Nós precisamos produzir na nossa existência uma contaminação permanente dos valores da montanha. Independente de quais sejam eles, porque não se trata, veja, o romance não foi escrito para nós decidirmos entre o setembrino e o nafta, tanto faz. Os dois estão completamente errados, essa que é a verdade. Mas não se trata de debater isso, não é esse o sentido que nos interessa pessoalmente com relação a isso. No fundo, tudo ficará útil na medida em que você comparar a vida do Hans Castorp com a sua própria vida. Não é para debater se o setembrino tem razão ou nada. É para saber o que você faz, o quanto da sua vida fica na planície e o quanto da sua vida fica na montanha. Essa é a questão da montanha mágica. Pois não, Rubens? Que tem toda a relação, você tem toda a razão. Veja, o que Moisés traz do Monte Sinai? Ele traz
as tábuas da lei. Mas o que é que são as tábuas da lei? As tábuas da lei são as regras pelas quais nós devemos construir a vida. Porque é muito importante entender que os 10 mandamentos não são 10 orientações autoritárias de Deus. Os 10 mandamentos representam, na verdade, 10 condições, digamos assim, metafísicas para que o mundo possa existir. Eles não são uma imposição autoritária de Deus. Eles dizem assim, olha, vocês lá embaixo querem construir um mundo que funcione, então peguem essas 10 regras aqui. Por exemplo, quando diz assim, honrar pai e mãe, não é só para você não xingar o seu pai e a sua mãe. Claro, também é isso, né? Mas é para você compreender que nós temos, entre outras coisas, por exemplo, uma missão nesse mundo, uma obrigação de tornarmos mais nobres os nossos antepassados, e não o contrário. O que é um burguês? Como o Hans Castorp parecia ser. É aquele sujeito que herdou um dinheiro do pai, né? Tem lá um dinheiro aplicado, o tio botou um dinheiro não sei aonde. E ele tira, então, por mês 800 marcos para poder viver. Então, o que o Hans Castorp está fazendo? Ele está apenas usufruindo da nobreza dos seus antepassados. Ele teve antepassados que construíram alguma coisa e ele usufruiu. Pois o que a regra, o mandamento dizendo honrar pai e mãe manda você fazer, é você fazer exatamente o contrário. Que não é para o herdeiro, né, beneficiar-se da nobreza dos seus antepassados, mas é para o herdeiro produzir mais nobreza nos seus antepassados. Imagine que os seus antepassados tenham, por alguma razão ou outra, sido insuficientemente bons em algum ponto. A sua missão é consertar isso, é produzir uma existência para torná-los mais nobres. Essa é uma regra fundamental da vida, sem a qual o mundo não pode existir. Isso está nas tábuas da lei. Então, os 10 mandamentos não são exigências ranzinhas de Deus, mas são 10 dicas de engenharia ou de arquitetura para o mundo poder funcionar. Compreenderam? São 10, olha, para você fazer uma casa que funcione tem que ter isso. Então é mais ou menos isso que está escrito lá nos 10 mandamentos. Então a vida humana só é possível se você puder trazer da montanha os conteúdos com os quais você vai organizar a planície. Mas o problema é que você precisa aceitar que a vida humana é na planície. E não é possível ter uma vida humana que não seja na planície, porque a vida humana na montanha é meramente fantasmagórica. Ela serve para alguns indivíduos, mas apenas como acidentalmente, ou seja, como questão excepcional. Mas a nossa vida o que é? Aqui alguém por acaso é monge? Não. A nossa vida real não é na planície. Onde é que nós vivemos? Na planície. Mesmo estando a quase 1.000 metros. Né? Um pouco menos do que Datos, mas nós vivemos na planície. Pois o sentido disso tudo é que não dá para ser de outro jeito a não ser assim. A descoberta que nós temos que fazer no nosso business romano pessoal é descobrir que é preciso olhar lá para cima para poder organizar aqui embaixo. Mas é exatamente esse o sentido desse curso aqui. Qual é o sentido desse curso? Eu estou dizendo para vocês o tempo todo que queria insistir. Isso aqui não é curso de literatura. O objetivo disso aqui não é ilustrá-los. Não que eu tenha alguma coisa contra isso. Eu gosto de literatura, eu sou formado em letras. Mas aqui, no fundo, cultura é exatamente o contrário. Cultura é quando você consegue entender o conteúdo do que está ali para incorporar a sua vida, mais ou menos apropriando-se aí, a partir daí, de um pedaço do céu. Quer dizer, a vida humana na planície só funciona se ela tiver recuperado e feito com os pedaços do céu. É isso que o Hans Castorp entende. A vida humana fora disso tornou-se absurda. Quando ele pensa naquela vida que ele tinha antes, ele fala assim, não, isso é normal, isso é absurdo. Mas ele não pode continuar lá o resto da vida. Tanto é que no final da história vai haver uma degradação progressiva de toda aquela situação lá em cima. Não é, começam aquelas brigas, ao duelo entre o Settembrini e o Nasta, isso vai haver uma degradação daquilo, e essa degradação é mais ou menos uma chamada para você descer. Se você não desce mais ou menos por bem, então alguma coisa te derruba lá de cima, que é essa que o autor me diz, né, que vem a Primeira Guerra como um trovão. A descrição das origens da guerra, muito interessante, ficou muito pobre aqui, mesmo que nós tivéssemos lido, teria sido muito pobre. Pois é.
Ele queria ficar 3 meses e depois a montanha vai segurando. Quer dizer, quanto tempo você precisa fazer, buscar o pedaço do céu? De uma certa maneira, a vida inteira. Mas vocês compreendem que o sentido de uma verdadeira educação, o sentido de um projeto verdadeiro de cultura é isso. Quando vocês começam a se interessar por essas coisas, quando vocês são capazes de procurar dentro de uma grande obra o conteúdo celeste que ela tem e aplicar isso na vida real concreta, vocês estão fazendo exatamente o resultado de qualquer esforço iniciático, porque é isso que é iniciação. É por isso que não é literatura, é cultura, porque não tem um componente de deleite. Então, veja, você pode ler livros por 3 razões, basicamente. Você lê livros para entretenimento, lê livros para informação e lê livros para formação. Então, a leitura de entretenimento tem desde a típica. O que é a literatura, por exemplo, policial? É a parte do dono de adulto. Não é isso? O que é as revistas em geral? São todas de entretenimento. Você lê aquilo apenas para passar o tempo. Essas pessoas muito fascinadas por literatura, que montam clubes literários, que ficam lendo qualquer coisa, me dão sempre a sensação de que são leitores de entretenimento. Eles gostam, na verdade, da palavra, gostam da literatura, do jogo de palavras. Eles não entendem os livros que eles leem. Eu acho uma coisa muito perigosa esse negócio de paixão por literatura. E mais perigoso ainda é o tal da cinefilia, o sujeito que vai ver 80 filmes por mês e não entende nenhum. Mas ele gosta daquela coisa das luzes, gosta dos efeitos. Vocês compreenderam que isso é uma outra coisa, tem a ver com entretenimento? Aí tem uma coisa chamada leitura de informação. É quando você lê o manual da enceradeira que você comprou na sua casa, para saber como funciona aquele troço. Como que não tem enceradeira? Não tem mais enceradeira. Então, nós não sabíamos. Bom, então, mas como é que faz agora para lustrar o chão? Vai ficar assim brilhante? Né? É mágico? É mágico. E tem um terceiro tipo de leitura chamado leitura de informação. Leitura de informação é isso que nós estamos falando aqui. Leitura de informação é quando você, pela leitura, incorpora um pedaço da compreensão do mundo, como ele funciona, que permite que você possa, nessa vida para frente, tornar-se mais ou menos imune às ilusões normais da planície. O Hans Castorp é o sujeito que perde as ilusões da planície subindo na montanha. Mas ele não pode ficar lá, porque a vida real não é lá. Então é preciso despencar lá de alguma maneira. O livro vai fazendo esse despencamento, né, lentamente, pela deterioração do clima daquela montanha, com a morte, com a impossibilidade da Cláudia, etc., até chegar no golpe final, que é a Primeira Guerra Mundial, que derruba todo mundo, e você cai na vida real. Mas a vida real pode até mesmo incluir a morte. Esse é o sentido que eu acho que me parece o principal sentido interpretativo da obra, mas há muitos mais possíveis. Esse é um assunto quase para a vida inteira. Então é isso, pessoal. Passei um pouquinho do horário de novo, né? Mas fizemos um milagre hoje de conseguir ler essa história toda aí no nosso mísero tempo de 4 horas. Então é isso, né? Até a próxima.